Amém? Glória a Deus. Dentro desse tema, né, que está sendo trazido para nós durante essa fase, me veio um tema que diz o seguinte: nós não estamos sujeitos aos tempos. Diz ao teu irmão: nós não estamos sujeitos aos tempos. E eu vou citar aqui algumas passagens para você. Possivelmente vai estar passando aqui no telão, você pode tomar nota delas. Mas primeiro, lá em Efésios 1:7 diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Em Hebreus 9, no versículo 12, diz assim: e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Em Romanos 8:2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Em Colossenses 1:13 diz: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Diz comigo: eu faço parte do reino de Deus. 1 Tessalonicenses 5:5 diz: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Em 1 Pedro 2:9 diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Aqui está falando que nós pertencemos ao reino de Deus, a um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diz comigo: eu faço parte do reino de Deus. Sabe, o diabo, ele pode ser o Deus desse mundo, mas ele não é o meu Deus e ele não é o seu Deus. Ele não tem acesso à minha vida, ele não tem acesso à sua vida, ele não tem acesso aos seus filhos, ele não tem acesso a nada que te pertence. Esses versículos falam que nós estamos nesse lugar sobrenatural, estabelecido pelo reino de Deus. Nessa palavra redenção, um dos significados é trazer de volta. E nós estamos em um lugar onde a blindagem do sobrenatural está operando em nossas vidas. Se você observar, desde o Antigo Testamento, havia uma divisão dos que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Quando você observa Deus se movendo nas antigas alianças, sempre havia um favor divino sobre Israel. A partir do momento que ele honrava as alianças, havia uma blindagem sobrenatural guardando aquele povo. Diz que não havia quem fraquejasse, não havia quem adoecesse, e a bênção do Senhor estava em um constante fluir. Deixa eu te dizer, se Deus pode cumprir a sua palavra baseado no sangue de novilhos, o que ele não fará baseado no sangue de Jesus? Nós estamos baseados no sangue de Jesus, e porque estamos debaixo dessa aliança sobrenatural, existe uma blindagem divina sobre você. Por mais que você não veja, ou não perceba, ou não sinta, o muro da redenção está ao seu redor e está te guardando de toda e qualquer praga que esteja surgindo aí fora. Deixa eu te dizer, essa não é a última praga, haverão outras situações que vão surgir sobre a terra. A Bíblia diz que as trevas cobrem a terra, mas sobre nós brilhará a glória do Senhor. E sabe, essa é uma noite de você ficar empolgado com a redenção, empolgado com o poder do sangue de Jesus. A gente não veio aqui, irmãos, para uma reunião comum. Nós viemos aqui para uma reunião sobrenatural. A gente não veio aqui somente para bater o ponto, a gente veio para receber o que veio buscar essa noite. Aleluia. A Bíblia fala, quando as pragas caíam, né, lá no livro de Êxodo, começando no capítulo 8, né, a partir do versículo 20, começa a falar, quando Deus diz a Moisés sobre as pragas que iam cair sobre o Egito. Mas eles dizem: mas essas pragas, haverá uma separação entre o Egito e haverá uma separação entre o meu povo. Você está comigo? Então houveram todas aquelas pragas que caíram. Uma das pragas foi a praga dos gafanhotos. E deixa eu te dizer, se tivesse uma plantação de um israelita, vizinho a uma plantação de um egípcio, aquele gafanhoto tinha que saber o que era de Israel e o que era do Egito. Porque ele não poderia tocar em nada que fosse de Israel. Eu acho que você podia se empolgar mais. Porque eu não estou falando de uma ficção científica, não estou falando de um filme novo, eu estou falando da minha e da sua realidade.
Irmãos, estamos em um tempo em que o sobrenatural não é uma opção, ele é uma necessidade. Ou você se firma nisso, ou você vai ser engolido por toda a má notícia que está saindo aí fora. Mas nós estamos debaixo de uma base sobrenatural. Uma palavra infalível que funciona independente dos diagnósticos. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e vai ser eternamente a mesma coisa. Então as pragas caíam sobre o Egito, mas não caíam sobre Israel. Uma das pragas diz que as trevas vieram sobre o Egito. Quem estava sentado não conseguiu levantar mais, ficou 3 dias sentado. Mas diz que enquanto as trevas estavam sobre o Egito, havia luz sobre aqueles que estavam em Israel. Um dos significados, né, de Faraó era que ela era considerada o Deus Sol. Mas as trevas estavam sobre ele e a luz permanecia brilhando sobre Israel. A Bíblia fala em João que a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Esse versículo quer dizer que as trevas não têm a capacidade de ter a luz sobre o seu domínio. Você está aqui? Quanto mais escuro um lugar fica, mais a sua luz vai estar em evidência. Mas o poder do sobrenatural vai estar em evidência. Aleluia. Nós não estamos regidos por esse sistema falido que o mundo está regido. Há anos atrás eu fui em um lugar chamado Timor-Leste. Eu sempre digo que uma irmã de Caruaru uma vez perguntou para mim e disse: qual foi mesmo aquele país que você foi? Como é o nome dele? A Molesta. Eu disse: não, é Timor-Leste. E na época que eu fui, né, com Célia Guedes, Maneco conhece ela, o Timor-Leste estava em um processo de reconstrução. Ele havia passado por uma guerra e você só via destruição por todos os lados. E o país do Timor-Leste, né, ele foi considerado um dos países mais pobres da Ásia naquela época. O presidente da época, ele foi considerado o presidente que mais roubou no mundo inteiro. Então era um país debaixo de uma economia muito frágil. E aquela reconstrução estava muito lenta. E eu lembro que eu conhecendo com Célia Guedes algumas ruas do Timor-Leste, a gente se deparou com uma mansão no meio do caminho, né, reconstruída, uma grama verde. E eu falei para ela: essa casa aqui não foi atingida pela guerra? Ela disse: foi sim, é porque isso aí é a embaixada dos Estados Unidos. Como eles não dependem da economia do Timor-Leste, mas todo o suprimento deles vem de fora, então a restauração deles foi muito mais rápida do que o dos outros países. Porque o que eles recebem vem do seu país de origem. Sabe que tudo aquilo que nós recebemos vem do nosso país de origem. Há um sopro de restauração aqui. Eu não sei o que talvez essa pandemia causou em você, ou no seu emprego, ou no seu corpo, mas há um sopro de restauração aqui. E quando restauração se manifesta, vai ser melhor agora do que foi em qualquer outra fase da sua vida. Lá no Salmo 105, 26 diz assim: então enviou o seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos, as suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Transformou as águas dele em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Enxames de moscas e piolhos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva, raios flamejantes por toda a sua terra. As suas videiras e figueiras foram arrasadas. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos, gafanhotos inumeráveis, devoraram toda a vegetação daquela terra e consumiram tudo o que a lavoura produziu. Depois todos os seus primogênitos foram mortos, as primícias da sua virilidade. E ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Quantos estão prontos para sair de um tempo difícil mais próspero do que entraram nele? O irmão Reagan falava algo, ele diz: quanto mais empolgado você está com a palavra, mais ela vai funcionar para você. Quanto mais empolgado você está com essas realidades, mais rápido elas vão funcionar para a tua vida. Aleluia. E diz: não havia em suas tribos quem fraquejasse.
Os egípcios se alegraram quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhe dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou cordonices do céu. Enviou cordonices e saciou-os com o pão do céu. Ele verteu a rocha e jorrou água que escorreu como rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da sua santa promessa que fizera a seu servo Abraão. E fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Sabe, essa é uma noite que nós vamos ter que sair daqui cheio de júbilo e com cânticos alegres. Se o da direita não quiser se alegrar, não tem problema, você se alegra sozinho. Se o da esquerda não quiser se alegrar, você se alegra sozinho. Mas nós vamos pegar o bom depósito que está disponível para nós essa noite. Aleluia. Quando Deus se revelou a Moisés na sarça ardente, ele disse: diga para o povo que eu sou o que sou. Que na verdade significa, diga para eles que eu serei o que eles precisarem que eu seja. Então eu não sei o que você precisa que Deus seja essa noite, Ele será. Se for uma nuvem para te livrar do sol, Ele será. Se for uma chama de fogo para te livrar do frio, Ele também será. Mas há um sopro de restauração estendido, colocando todas as coisas alinhadas ao redor. Me veio uma nota muito forte sobre pessoas que estão com problemas com filhos. E há um processo de restauração nessa área. Porque você não vai ter filhos para ter que ir buscar no bar de madrugada. Você não vai ter filhos para ter que enfiar no centro de reabilitação. Mas a Bíblia diz que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Lá em Jeremias 31:16 diz: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque a recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. A esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Aleluia. Eu estou te dizendo, existe algo operando em filhos de pessoas aqui, pessoas complicadas, filhos que estavam desviados. Eles podem chegar bêbados hoje em casa com álcool e você vai dizer: meu filho, haverá um dia que você vai chegar aqui tomado pelo Espírito Santo. Sabe, quando nós temos a consciência do poder da aliança que estamos estabelecidos, a gente vai ser rápido em se reinventar. A Bíblia fala lá em Gênesis que um dos nomes do filho de José era Efraim, que diz: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Talvez seja muito fácil prosperar quando tudo por fora está bem, mas que tal permanecer prosperando quando tudo por fora não está bem? Que tal permanecer avançando quando todos dizem que você não vai avançar? Que tal o seu negócio continuar crescendo quando o negócio de todo mundo está falindo? Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Eu lembro daquilo que a Bíblia fala lá em Atos 27, quando Paulo sofreu aquele naufrágio. E em Atos 28, todos sobreviveram como aquela visitação que ele teve, lhe havia revelado. Depois eles caíram em uma ilha chamada Malta. E a Bíblia diz que ele foi fazer um fogo. Pegou alguns gravetos e diz que uma víbora fugindo do calor agarrou na mão de Paulo. E as pessoas que estavam assistindo aquilo, os nativos daquela ilha, conheciam o efeito daquele veneno no corpo humano. E eles falaram: meu amigo, esse caba deve ser um azarado mesmo, porque acabou de sobreviver a um naufrágio e chega aqui uma outra situação acontece com ele. Mas sabe, Paulo não tinha uma postura de sentir pena de si mesmo. Ele não chegou lá e falou: Deus, o que foi que aconteceu comigo, né? Será que eu tenho um problema? Será que eu estou em pecado? Não. A Bíblia diz que ele sacudiu a víbora no fogo e continuou. E eles ficaram esperando ele talvez inchar e morrer. Será que algumas pessoas estão esperando você inchar e morrer? Mas a Bíblia diz que ele nem inchou e nem morreu. E continuou vivo. E aquilo foi tão admirável para aqueles homens que eles acharam que Paulo era um Deus. Existe algo tão sobrenatural que está acontecendo em sua vida, em sua família, em sua casa, em seu destino, que haverá uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Sabe, de vez em quando a víbora pode aparecer. De vez em quando as oposições podem surgir. Mas sabe que a oposição, ela tem a capacidade de fazer você descobrir uma força e uma estrutura que você nem sabia que possuía. Uma vez eu vi um vídeo de uma criança, era um documentário na África, não lembro onde era, e a criança estava se afogando no lago e a mãe
entrou dentro daquele lago nadando, puxou o menino pelo cabelo, tirou lá de dentro. E o repórter perguntou, rapaz, você parecia uma nadadora profissional. Ela disse, eu nem nadar sei. Mas quando eu vi meu filho se afogando, eu descobri uma força que eu nem sabia que tinha. Eu descobri uma habilidade que nem sabia que estava lá. Sabe, talvez nessa circunstância o diabo pensa, peguei você. Mas é nessa hora que você vai descobrir uma força e uma estrutura que você nem sabia que possuía. E você alcançará um nível diferenciado em Deus para as próximas fases que estão por vir. Aleluia! 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 Você voltará dessa fase cheio de cânticos alegres e com júbilo nos seus lábios. Haverá uma restauração divina em todas as partes que um dia foram tocadas pelo diabo. Lá em Deuteronômio 11:10, a Bíblia diz, Deus falando com Israel, ele disse, a terra que eu tenho para vocês agora não é como a terra do Egito, em que vocês irrigavam a pé. Mas a terra, ou a fase nova que eu tenho para vocês, é uma fase que você vai beber da chuva do céu. O que Deus estava dizendo era, a fase que eu tenho para você, não é uma fase em que você fabrica o seu suprimento. Mas a fase que eu tenho para você é uma fase que seu suprimento será fabricado de uma forma sobrenatural. Quantos estão prontos para o seu suprimento ser fabricado de uma forma sobrenatural? Há uma provisão sobrenatural estendida sobre nós em meio a toda essa face. E o Espírito Santo, o poder de Deus está estendido sobre você, e à medida que você confia no Senhor e coloca os seus olhos nele, às vezes, nós somos diretores da escola de ministros e você vê alunos que começam a escola confiando, alguém disse, vou manter você lá, mas de repente a pessoa fala, não vou conseguir mais, e a pessoa acaba mudando de planos, mas ela não deveria mudar de planos. Porque o plano de Deus não muda. Se uma porta se fechar, se o homem falhar com você, Deus nunca vai falhar com você. Às vezes a gente é muito rápido em ir para o plano B, mas Deus está despertando em nós uma consciência para ficar no plano A. Não importa o que está acontecendo aí fora, há um reavivamento para te fazer permanecer no lugar em que Deus te plantou. Paulo disse, eu fico empolgado em meio às injúrias. Eu fiquei empolgado em meio às perseguições. É fácil ficar empolgado quando as coisas estão bem, né? Mas que tal ficar empolgado quando as coisas não estão tão bem? Que tal manter um sorriso no rosto quando você deveria estar chorando? Que tal se levantar por dentro quando você deveria estar caído? Porque Paulo entendia que quando ele chegava no limite dele, haveria uma intervenção de Deus que iria assisti-lo por todos os lados. Lá em Jeremias 17:5 diz que maldito o homem que confia no homem e coloca na carne o seu braço, porque ele será como a tamagueira no deserto. Essa palavra tamagueira do hebraico significa nu, desprovido de qualquer provisão sobrenatural. Quando você apoia a sua carne, a sua confiança em outra pessoa, porque eu te digo, pessoas mudam com você. Quem está com você hoje, amanhã pode não estar mais. Quem diz, conte comigo agora, amanhã pode te virar as costas. Mas quando se trata de Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente a mesma coisa. Aleluia! Eu declaro, irmãos, existirá uma comunicação divina estendida sobre você durante essa fase. Você não vai precisar estar sinalizando para ninguém a sua necessidade. Você não vai precisar estar sendo um outdoor, eu estou precisando. Porque Deus é o maior interessado em te suprir. E Ele é o maior interessado também em saber que você confie nele em meio a essa fase. Mas eu lembro quando eu estava para ir para a primeira viagem missionária. E os meus pais falaram, que na época eles não iam me ajudar em nada para viajar. Mas eu sabia que Deus era aquele que me inspirou a ir. Então Ele seria o suprimento daquela fase. Eu lembro que pessoas começaram a ser comunicadas de forma sobrenatural. Elas iam no meu trabalho levar uma oferta, Imagine, o meu gerente às vezes teve semana que me chamou 3 vezes. Dizer, tem mais um doido aí chorando dizendo que quer te dar dinheiro. E ele dizia, como é esse negócio, hein? Que macumba é essa que tu fez? Eu lembro que a gente foi para um lugar, da loja, que era um depósito fora da cidade. Era um lugar, não era conhecido, e daqui a pouco ele chegou para mim de novo e falou, tem alguém aí, eu não sei como te acharam aqui, mas está falando que veio trazer um dinheiro para você. E eu cheguei lá, tinha uma mulher chorando, e ela dizendo, Deus falou comigo para tirar o dinheiro
da minha conta e ofertar nessa viagem missionária. Eu não sei se ela estava chorando porque teve que tirar o dinheiro da conta ou se estava chorando porque Deus estava inspirando ela. Mas o que eu quero dizer com isso é que aquilo que tem que te achar, vai te achar. Você não precisa ser uma propaganda das suas necessidades, nem uma propaganda de si mesmo. Aleluia. Deixe que o sobrenatural te alcance. E diz o seguinte, nesse mesmo texto, no versículo 7 de Jeremias 17, diz: bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Ei, e no ano de sequidão, não é no ano de abundância, diz é no ano de sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Ou seja, mesmo em meio a uma crise e a uma necessidade, há uma capacidade em você de permanecer avançando e florescendo. Você não foi feito para sobreviver, irmãos, para um dia talvez chegar no céu. Não, você foi feito para começar reinando aqui e continuar reinando lá. Claro que existem coisas passos que nós precisamos tomar. Eu não estou dizendo que isso vai cair como jaca no seu colo. Não, existem passos que você precisa tomar. Você precisa tomar uma posição de diligência com a palavra de Deus, em falar certo. Sabe, esse livro aqui, O Poder Criativo de Deus para as Finanças, de Charles Capps, ele dá o seu testemunho de como ele passou do fracasso para uma vida de sucesso, entendendo o princípio de falar correto, entendendo o princípio de pensar correto. Ele disse que o livro do irmão Reagan, Pensamento Certo e Errado, revolucionou a sua vida. Não sei se tem esse livro aí, tem esse livro disponível lá no Verbo Shopping. Pensamento Certo e Errado, ele disse que leu aquele livro. Ele disse, eu tinha ouvido falar que que eu poderia danificar a minha vida com a minha própria boca. Porque não adianta você pular, gritar e sair daqui e falar errado, não vai funcionar para você. Você vai precisar ser um vigia da sua boca, ser um vigia do que você está dizendo e plantando. Quem tem promessa de Deus não morre. Morre sim. Se não fizer a sua parte, morre. Há uma parte a ser feita para você. Sabe, irmãos, eu não quero te iludir e dizer, venha para a fé e nenhum problema vai surgir no seu caminho. Venha, confie, venha para a fé e tudo vai ser um mar de rosas. Não. Se você está ouvindo um pregador assim, não sei de que carro de mudança ele caiu. Mas quando você vem para a fé, você vem para o ringue. Você vem para um lugar que o diabo não gosta. Mas a Bíblia diz que a nossa fé, ela é a vitória que vence o mundo. Essa palavra vencer significa campeão supremo. Dá a ideia de alguém que passou por batalhas da vida real e enfrentou muitos desafios. Circunstâncias apareceram ao seu redor. Mas no final de tudo aquilo, ele vai estar no topo. Então deixa eu te dizer uma coisa. O bom de um dia difícil é que ele passa. E no final de tudo isso, você vai estar no topo. Aleluia, você vai estar bradando o poder da redenção e da palavra de Deus em sua vida. Aleluia. Aleluia. E ele fala que ele começou a confessar a palavra de Deus sobre a sua vida. E as coisas começaram a experimentar um avanço em todas as áreas. Em todas as circunstâncias. Então essa é uma noite de talvez você tomar uma posição de alinhamento. Talvez você já estava planejando o plano B, mas sabe que ir para o plano B vai provocar um atraso. Eu lembro lá em Gênesis 17, quando Deus fala com Abraão e diz, entra na minha presença e ser perfeito. Abraão tinha ido para o plano B, tinha se deitado com a escrava. E Deus só falou com ele depois que ele se deitou com a escrava 14 anos depois. Veja o quanto as coisas podem ser atrasadas quando você vai para o plano B. Mas eu quero dizer, permaneça no plano A. E o fluir de Deus, o sangue pode dar na canela. Eu não estou vendo nada acontecer. Mas eu te digo, uma hora vai acontecer. Pode ser que não seja amanhã, pode ser que não seja semana que vem, pode ser que não seja mês que vem. Mas eu te digo, vai acontecer. Aleluia. Deus, quando falou com Jeremias, disse, o que você vê? Ele diz, eu vejo uma amendoeira. Ele disse, você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Mas o que cargas d'água tem a ver, eu velo com a minha palavra para a cumprir com a amendoeira. É porque a amendoeira ela tem um significado para o povo judeu. Ela significa árvore despertadora. Ela é aquela que quando o tempo de frutificar é chegado, ela se antecipa antes das outras árvores e frutifica.
Então, quando a amendoeira frutifica, é um sinal que o tempo de frutificar chegou e que todas as outras árvores vão começar a dar os seus frutos. Então, Deus estava dizendo: você viu bem, Jeremias, porque eu sou aquele que me antecipo para cumprir aquilo que eu falei. Sabe, Maneco, dirigindo o culto, falou sobre essa antecipação de coisas que poderiam ser resolvidas em um mês, sendo resolvidas em um dia. Esse lado aqui talvez vai receber melhor. Coisas que poderiam ser resolvidas em um mês, sendo resolvidas em um dia. Aleluia. Coisas que poderiam estar pendentes e de repente vai ser resolvido. De repente você vai dobrar a esquina e vai se encontrar com aquilo que Deus falou. Ha, 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 ha. Ei! Aleluia. E como ele falou, nós vamos dançar antes de ver. Eu não vou precisar pegar para me alegrar. Eu já estou debaixo dessa celebração pela nova fase que está estendida sobre nós. Se você quiser ficar sentado, pode ficar. Mas sabe, eu sei dançar por mim, porque não quer dançar também. Pastor Marcon, Deus me falou algo agora sobre o Senhor. Existe uma provisão sobrenatural maior vindo para a sua vida nessa nova fase. Portas maiores estarão sendo estendidas sobre você. Porque as suas sementes de fidelidade, algumas delas ainda não foram colhidas, mas elas serão. Colheitas que não foram colhidas, eu estou escutando. Sementes que foram plantadas, mas a recompensa delas ainda não vieram. Mas elas estão dobrando a esquina. E o Senhor terá mais força nessa nova fase do que já teve em qualquer outra fase da sua vida. Aleluia, uma força nova. E um sopro do sobrenatural, em uma intensidade muito maior. Aleluia, aleluia. Óleo de alegria em vez de espírito angustiado. Quantos estão prontos para algo sobrenatural? Sabe, eu quero ler para você alguns exemplos de provisão sobrenatural. E tome isso para você hoje. Lá em Gênesis 22:6, Deus sobrenaturalmente providenciou um carneiro para o sacrifício. E chamou Abraão àquele lugar, o Senhor proverá. Em 1 Reis 17:1, Deus sobrenaturalmente fez corvos trazerem comida e bebida para Elias. Em 1 Reis 17:8, Deus sobrenaturalmente proveu um ano de alimento para a viúva no meio de uma fome. No versículo 14, a farinha da panela e o óleo da botija não se esvaziaram até que voltou a chover. E ela e sua casa comeram o ano inteiro. Pense nisso, você recebeu uma tacada que vai dar para você pagar as contas do ano todo. Não importa quanto eles consumiam, sempre havia mais nos recipientes. Em 2 Reis 4, Deus sobrenaturalmente cancelou a dívida da viúva. Ei! Maneco começou falando sobre isso também, cancelamento de dívidas. Quantos estão prontos para cancelamento de dívidas? A mulher continuava a derramar o óleo de pote em pote, em tantos quanto ela podia encontrar. Em 2 Reis 6, no versículo 1, Deus sobrenaturalmente fez um machado emprestado flutuar na superfície das águas. Em João 2, no versículo 1, Jesus sobrenaturalmente transformou água em vinho. Alguns estudiosos falam que ele transformou 180 galões de água em vinho. Em João 6:5, Deus sobrenaturalmente multiplicou os peixes e pães e alimentou mais de 20.000 pessoas. Quantos estão prontos para a provisão sobrenatural em meio à crise? Aleluia, portas que pareciam que não iam se abrir, se abrindo, coisas que pareciam que não iriam acontecer, acontecendo, e a mão do Senhor estendida sobre você em uma fase muito maior. Essa inspiração que veio para o pastor Tiago, irmãos, é Deus querendo alcançar a tua vida. Há um rompimento em Deus de uma fase para uma próxima fase. E sabe, eu quero encerrar com isso. Eu queria que o louvor já viesse aqui, por favor. Mas sabe, a Bíblia diz, mas eu tive um exemplo certa vez, eu contei isso no culto de oração. Uma vez eu estava viajando com Miriam e nós fomos para Caldas Novas, a gente estava numa intensidade grande de viagem e a gente foi lá, tinha um parque lá, um parque aquático. E
Aquele parque aquático, Miriam na época só queria descansar, né? A gente via numa intensidade grande. Naquela época a gente saía abril de casa, voltávamos julho para cá. Uma vez a gente viajou tanto que a gente chegou em casa, entrou no elevador e a gente ficou, qual é o andar mesmo que a gente mora? E aquele dia era um dia de descanso, né? E um parque aquático tem escorrego, brinquedo, enfim. E ela disse, não, eu quero só ficar sentada na frente da piscina. E eu fui nos brinquedos sozinho, né? Desci o escorrego sozinho, interagi com a boia sozinho, fiz tudo sozinho. Mas tinha um brinquedo que dava para ir 2 pessoas. Era uma boia que ficava um na frente e outro atrás. E eu falei, amor, vamos nesse brinquedo, né? 2 pessoas, para ir nele. Ela fez, tranquilo. Eu disse, tranquilo demais. E era aquele, né, que subia e fazia. Não sei nem o nome dele, mas... Só que como era um dia de semana, o parque estava vazio, né, ela não testemunhou ninguém indo no brinquedo, então facilitou a minha estratégia. Então a gente foi, eu sentei na boia da frente, né, ela sentou no espaço de trás, e tinha um rapaz segurando assim a boia, ele bem simpático, bem animado lá, porque estávamos dando trabalho para ele. E a gente foi sentando, e Miriam, quando foi sentando, perguntou assim, moça, ele ia perguntar, como é esse brinquedo? E quando ela falou, como ele fez? Soltou a boia. E foi uma queda livre, meu irmão. Quando você está descendo aquele bicho, parece que você vai morrer, o mundo vai se acabar, mas de repente você vê que está tudo bem. E eu lembro que ela deu um grito. E sabe, talvez o Espírito Santo está colocando alguns de vocês dentro dessa boia. É que você não vai ter tempo para perguntar, mas será que eu vou ter o dinheiro suficiente? Será que eu vou ter a habilidade suficiente? Será que eu vou ter as condições suficientes? Quando você tentar raciocinar, já foi! Já era! Não tem mais como voltar atrás. Oh, aleluia! Oh, branca na sotro, brande shebrata carabra sotoma. Vrenge noste brande kiterebre sotoro. Broche brande sopra tarabraketo. Brode mama tungo bitebe. Oh, branda shekrotoro sobre te. Eu te tenho na palma da minha mão, diz o Senhor. É hora de lançar fora toda a preocupação e toda a ansiedade, porque eu tenho cuidado de ti. Fique pronto para a próxima fase que estou liberando sobre a tua vida. Mas para entrar nesses novos tempos, você precisará estar em um lugar de obediência. Você precisará estar em um lugar de discernimento. Você precisará muitas vezes calar as suas emoções. Você precisará confiar em mim. Sim, porque haverão algumas decisões que vai parecer que você está perdendo. Mas aí é que você estará ganhando por confiar na minha vontade. Eu estou te conduzindo para pastos verdejantes. Eu estou te conduzindo para um tempo de paz. Um tempo de restauração nunca vivido antes. Estou promovendo dias de glória, diz o Senhor. Oh, e minha glória se verá manifesta a ti. O mundo pode estar em sérios apuros, mas não para a família da fé. Você estará guardado e blindado pela boa mão do Senhor. Aleluia! Fica de pé. Eu queria fazer algumas declarações que estão aqui nesse livro. Eu quero que você repita ela comigo, com todo fervor. Não deixe essa máscara calar o seu brado essa noite. Diz assim: eu sou cheio do conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. A vontade dele é a minha prosperidade. Deus tem prazer na minha prosperidade. Ele me dá poder para adquirir riquezas, para que eu possa estabelecer a sua aliança sobre a terra. Respondo imediatamente com fé. E a orientação do Espírito Santo dentro de mim. Estou sempre no lugar certo, na hora certa. Porque meus passos são ordenados pelo Senhor. Deus me deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade.
Eu sou totalmente capaz de possuir o que Deus preparou para mim. Deus é a fonte infalível e ilimitada da minha provisão. Minha renda agora aumenta, enquanto as bênçãos do Senhor sobrevêm sobre mim. Aleluia! Ei! Eu acho que você podia se comportar como se isso fosse verdade, porque é verdade. Aleluia!